Pessoal, por que existem estudos que randomizam em cluster? O que é cluster? Cluster é um conjunto de pessoas, tá? O que é o tradicional estudo, ensaio clínico randomizado que a gente conhece? Você randomiza um indivíduo você aloca aleatoriamente o indivíduo para tratamento ou controle, ou tratamento A ou tratamento B, né? No caso do cluster, o que é randomizado é um grupo de pessoas. Digamos que famílias podem ser randomizadas, ou comunidades podem ser randomizadas, ou um hospital pode ser randomizado para uma intervenção e o outro hospital para outra intervenção. E volta e meia a gente vê isso, e eu colocarei aqui no link o que me deu a ideia de falar desse vídeo, que é um estudo publicado no Journal of American College of Cardiology em agosto, que é um estudo de cluster, né, que avalia o impacto de medidas de promoção de saúde alimentar em escolas, o impacto disso em adiposidade, né? E, na verdade, nesse estudo de cluster, o que ocorreu foi que, ao invés de um indivíduo ser randomizado para receber uma dieta A ou B, foi a escola que foi randomizada para um programa mais saudável de dieta lá na Espanha. 48 escolas foram randomizadas. Esse estudo ele demonstra que as escolas que foram randomizadas para a dieta, mais esse programa de melhora da dieta, elas apresentaram ao final medidas de adiposidade, ou seja, um índice de massa corpórea padronizado, circunferência da cintura também padronizada por score Z, mais baixo do que o grupo que não sofreu essa intervenção. Bem, por que existe isso, né? Por que a gente não randomiza a criança especificamente para uma intervenção, outra intervenção? Por que isso muitas vezes acontece? Dois motivos. Um motivo que é o que se encaixa perfeitamente em estudo de cluster, que é quando a intervenção ela é sistêmica e não individual. Uma coisa é um médico prescrever um remédio para um paciente. Isso é individual, direcionado para o paciente. Outra coisa é eu dizer assim, essa escola vai mudar o padrão alimentar. É uma medida sistêmica, ambiental. Ou esse hospital vai passar a usar um novo equipamento. Ou esse hospital vai ser implementado nesse hospital uma medida de promoção de lavagem de mãos. Ok? Não posso randomizar o paciente para a enfermeira lavar a mão, ou para o médico lavar a mão, ou para o fisioterapeuta lavar a mão antes daquele paciente, né? Essa é uma medida sistêmica. Então, coisas que a gente faz em prol da comunidade ou em prol da população, não tem como randomizar o indivíduo para aquilo, mas sim a comunidade propriamente dita. E você então randomiza as comunidades e você observa se o desfecho for individual, os indivíduos dessa comunidade, ok? Porque eu posso estar randomizando uma comunidade, digamos assim, para um projeto de melhor lavagem de mãos no hospital, mas o que eu estou prevenindo é a infecção hospitalar do indivíduo. Em um paciente. Então a medida acaba sendo individual. Então veja que o estudo de cluster, aí ele está muito bem indicado porque a intervenção é sistêmica, mas nem sempre o desfecho é sistêmico. Esse desfecho aí é um desfecho que, mesmo avaliado de maneira agregada, ele é agregado de indivíduos. Então a gente pode avaliar, digamos ali, a frequência de infecção hospitalar naquele hospital randomizado para uma coisa, no hospital randomizado para outra, ou eu posso comparar aí o índice de massa corpórea de uma escola que foi randomizada para uma dieta com a escola que foi randomizada para outra. Vocês observam que, mesmo que esses dados sejam agregados, comparando o resultado de escola com escola, a média das escolas, elas vêm de alguma medida individual. Portanto, essa análise da medida individual deve ser estatisticamente ajustada para o efeito dos clusters, que diminuem a variabilidade do resultado, para que tenha um erro padrão mais adequado. Isso é um detalhe estatístico. Mas o que eu estou dizendo aqui
é que o fato da intervenção ser coletiva não significa que a medida é coletiva. O desfecho pode ser individual e depois descrito coletivamente. Mas tem situações aí, entre a segunda situação, onde a intervenção é coletiva e o desfecho também é coletivo. Ele não acontece em uma pessoa só. Vamos dizer que eu randomize uma cidades para uma intervenção econômica, né? Uma intervenção para dar mais emprego às pessoas. E eu vou caracterizar a cidade pela nível de pobreza. Essa é uma medida mais da cidade, embora as pessoas individualmente sejam próprias, mas é uma medida mais sistêmica. E um exemplo melhor de medida sistêmica é o seguinte: se eu randomizar localidades para uma intervenção que ela visa, digamos assim, redução de violência. O número de mortes violentas em uma determinada localidade não é uma característica de um indivíduo que morreu ou não, é mais uma característica da localidade. Então, quando você diz tem muita morte por arma de fogo no Brasil, ou na cidade tal, ou na cidade tal, e é realmente muito mais do que nos Estados Unidos, morte por arma de fogo no Brasil, você está falando de uma doença que é da população e não de um indivíduo, tá? Então, veja, a randomização em cluster, ela é necessária, é obrigatória, são os clusters mesmo que tem que ser randomizado quando a intervenção é coletiva. Mas a avaliação de desfecho, ela pode ser de caráter individual, que você descreve de uma maneira agregada comparando os clusters, ou ela pode ser de caráter de uma medida que é uma medida mais populacional do que individual, como, digamos, morte violenta. Porque o índice de número de mortes por 100 mil pessoas por arma de fogo é um índice mais que mede a violência na população e não uma violência em uma pessoa, ok? Essa é a questão. Bem, então fica claro por que, né, surgem aí o desenho de clusters, porque são intervenções que não são direcionadas para uma pessoa, mas para um sistema. Mas existe aí a segunda situação. A intervenção é direcionada para uma pessoa. Mas muitas vezes se opta pela randomização por cluster porque aquela situação específica é uma situação que o tratamento de uma pessoa pode prevenir a doença na outra. Chama spillover effect. Spillover é derramou para o outro, né? Por exemplo, vacinação. Eu posso vacinar uma pessoa, se ela vai pegar a doença, é um resultado nela, mas ela ser vacinada faz com que ela não transmita a doença para outra pessoa também. Então, a spillover effect. Então, nessa situação, eu randomizei uma pessoa para vacina e outra para não vacina. E uma pessoa se bateu com a outra, a vacinada influenciou em menos doença na não vacinada. E isso esse fenômeno viola. É um dos critérios que não devem ser violados para inferência causal. Então, na verdade, você, nessas situações de risco de spillover, outro exemplo é tratamento assim de verminose. Isso surge muito de doença infecciosa, né? Eu trato uma criança para verminose, a outra criança, mesmo que não foi tratada, ela tem menos verme, porque uma criança transmite para outra, né? Então, é a carga. Então, é melhor nessa situação que tem esse risco de spillover. Sabe que outra situação de risco de spillover é hábitos de vida. Digamos que eu eduque pessoas, randomize pessoas para ser educadas para fazer exercício ou para se alimentar bem. E o vizinho é randomizado para não ser educado para isso. Mas por ser vizinho, um pode ensinar o outro, um pode ser um exemplo para o outro, aí também tem o spillover effect. Bem, então veja que nessas situações, a intervenção que eu estou falando aqui, ela é individual. E por que você randomiza cluster? Porque ao randomizar em cluster, as pessoas daquela localidade todas foram randomizadas para a mesma coisa. Então não tem spillover effect. Tem uma separação de pessoas. Então esses são os dois motivos pelos quais a randomização é em cluster. A intervenção é originalmente sistêmica. Então o que interessa mesmo é randomizar um lugar, um sistema, para receber a intervenção e comparar com o outro.
Ou quando a intervenção é individual, mas tem o risco de spillover effect também, a randomização por cluster dificulta que essas pessoas entrem em contato umas com as outras. É interessante a gente entender isso e se preocupar com o seguinte: nós podemos randomizar para cluster, mas para que haja um efeito da randomização, nós precisamos aí de duas tabelas 1 que comparam se as características ficaram balanceadas. Uma tabela 1 que diz respeito às características individuais das pessoas, ok? Vou comparar aqui pessoas de localidades clusters que foram randomizados para tratamento e classes que foram randomizadas para não tratamento e ver se características individuais como sexo, idade, etc. estão balanceadas. E uma outra tabela 1.2, digamos assim, que vai comparar as características dos clusters, tá? Então, essa localidade é balanceada a característica de clima dos lugares de classes, ou característica de violência no ambiente que foi randomizado para intervenção e no classe que não foi randomizado para intervenção, ok? Então, você quer que haja balanceamento, resultado da exposição, tanto de indivíduos como dos clusters. Então, tabela 1.1 e tabela 1.2, mostrando o balanceamento. E, para que aconteça esse balanceamento, não adianta que o cluster seja grande. Nós precisamos de um número grande de clusters também. Claro que precisamos, para que as coisas sejam balanceadas. Vocês sabem que precisamos de um número grande de pessoas para que a randomização, de fato, promova um ajuste para efeito de confusão. Precisamos, portanto, de um número grande de clusters também, né? Um número de 200 clusters também. Eu estou dizendo isso porque eu já vi exemplos assim, até porque falta essa percepção muitas vezes, de que dois hospitais apenas, e no desenho do estudo tinha dizendo que um hospital A ia para um determinado tratamento e o hospital B para outro determinado tratamento. Qual é o valor dessa randomização de 2? Ele não está igualando nada, os hospitais são diferentes, zero de... Então não randomize, você pode escolher até, não tem efeito da randomização. Então o cluster pode ser grande, pode ser 2 hospitais grandes, mas se eu randomizar só 2, não vai haver homogeneização de nada, nem da característica do cluster, nem da característica das pessoas que estão dentro dos clusters. Portanto, é preciso ter um número grande de clusters para a coisa ficar homogênea. Então, nesse vídeo, a gente explica melhor esse desenho de estudo que tem motivo de existir e a gente deve entender o porquê que ele está sendo feito, seja porque a intervenção é sistêmica, seja porque a intervenção é individual, mas tem spin-over. O desfecho estará sendo avaliado. Pode ter a opção do desfecho ser desfecho agregado de desfechos individuais ou desfecho propriamente populacional. E a randomização precisa de muitos classes para balancear características individuais e características das localidades. E aí eu vou colocar o link desse desenho de estudo, desse estudo que randomizou escolas. Vocês vão ver se vocês vão estar satisfeitos com o tamanho amostral desse estudo, né? Vão analisar criticamente, mas escolas na Espanha foram randomizadas para um programa de dieta mais adequado e menos dieta, e a adiposidade foi medida num período de 3 e 6 anos. Fica aí para vocês verem como exemplo e analisarem criticamente. Obrigado pela atenção.